Toda a nossa caminhada cristã, o início dela se dá através do batismo. No batismo nós recebemos a filiação de Deus, ou em outras palavras, somos adotados como filhos de Deus. O batismo prefigura em cada pessoa um novo Cristo, a marca do Cristo. Mas para nós chegarmos até o batismo, precisamos fazer um caminho. E esse caminho ele é feito a partir de uma orientação, de uma catequese. Ninguém nasce cristão. Nós vamos aos poucos nos tornando cristão. E para se tornar cristãos, nós precisamos estar dispostos a fazer o caminho com Cristo. Por isso, em muitos momentos, Jesus vai se apresentar como o único caminho. Diante da incredulidade de alguns, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A aurora radiante do domingo da Páscoa é a imagem de Cristo triunfante, que ao sair do sepulcro, ilumina uma nova e eterna criação. Jesus não permaneceu no sepulcro. Ele ressuscitou dos mortos e está vivo no meio de nós. E nós rezamos isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Quando nós nos reunimos, quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ele se faz presente. Então, nós não devemos procurar entre os mortos aquele que está vivo. Hoje, a vida se manifesta plenamente, vitoriosa sobre a morte. E mais ainda, o Senhor Jesus, Ele quer que todos nós tenhamos vida, e muita vida. Ele vai dizer no Evangelho de João: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Com certeza, meus queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, que aliás, deveria ser um livro que nós deveríamos rezar todos os dias, uma parte dele. Porque o livro dos Atos dos Apóstolos é chamado também o livro da missão. É o livro que compõe o testemunho das primeiras comunidades. Depois do episódio da morte e ressurreição de Jesus, a comunidade, de certa maneira, ficou um tempo em silêncio. E aí nós vamos perceber que os estudos vão dizer que Jesus foi morto entre os anos 33 a 37. E depois, só lá pelo ano 51, 52, é que vai ter o primeiro escrito do Novo Testamento. Então, percebe que durante todo esse tempo, a comunidade silenciou. Os discípulos ficaram meio fechados, com medo. Por quê? Por causa da perseguição dos romanos. Porque era uma questão muito comum colocar na prisão aqueles que se declarassem seguidores de Jesus Cristo. Quando crucificaram Jesus, não parou nisso. Depois começaram a perseguir aqueles que eram seguidores de Cristo. E por causa disso, muitos morreram. O primeiro a ser morto vai ser Estevão. E assim, com ele, depois vão vir outros, e outros que vão morrendo, outros vão sendo presos, outros vão ser jogados no Coliseu para poder ser comida de leões, enfim. Os cristãos passam por um momento muito dificultoso. Só o que mantém esses cristãos firmes é a fé. Então, na primeira leitura de hoje, tirada do Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 30, 37, 43, Pedro, diante da assembleia, dá um testemunho. E para eu testemunhar alguma coisa acerca de alguém, eu preciso conhecer. E vamos aqui lembrar que Pedro rejeitou Jesus, ele negou Jesus, e depois ele volta. E ele, tendo recebido aquela missão
de ser o ligador do céu, né? Ele que tem recebido a missão de Jesus de ser a pedra fundamental, ele então começa a testemunhar. O que anima Pedro a fazer esse testemunho? Ele é convocado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que impele, que inunda o coração de Pedro. E ele então entra na casa do Cornélio, em Cesareia, e expõe a ele o essencial da fé. E após isso, ele o batiza, bem como toda a sua família. E esse episódio da primeira leitura é muito importante para nós por dois motivos. Primeiro, que Cornélio, ele era pagão. E como pagão, não aceitava Jesus. E o pagão não era só uma pessoa fora do contexto, mas como também era perseguido pelos judeus. Não era uma pessoa religiosa. E Cornélio, então, admite ao cristianismo. E então ele aceita nascer em Jesus Cristo como um homem novo. E aí então nós ouvimos aqui uma palavra que é muito presente hoje, nos dias atuais, dentro da nossa igreja, o querigma. E Cornélio consegue chegar ao batismo por causa do quê? Do querigma. E quem faz esse querigma? Os apóstolos. Quem faz o querigma hoje para que as pessoas se tornam cristãos? Para que as pessoas deixam a escravidão e vêm para Jesus? Os apóstolos. E quem são os apóstolos hoje? Vocês têm ideia quem possa ser? Hã? Somos quem? Somos cada um de nós. Porque no batismo nós recebemos isso. A pergunta que eu digo é: hoje, alguém teve, no momento lá da refeição, conseguiu, com a família que estava ali reunida em volta da mesa, conseguiu falar algo da Semana Santa, conseguiu falar algo da celebração de ontem, conseguiu, falar qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Por favor, sejam sinceros. Quem conseguiu fazer isso? 1, 2, 3. Olha só. 4, 5, 6, 7. Opa, aumentou. É isso. Porque o querigma é algo que a gente tem que falar do que nós vimos, do que nós experimentamos. Não falamos de uma ideia, nós falamos da verdade. E olha o que Pedro faz. Ele então resume toda a mensagem cristã para que aqueles que desejarem se tornarem cristãos possam aceitar a sua mensagem. E a conclusão da mensagem é o batismo. Ontem nós batizamos o Vinícius. Ele recebeu a catequese. Depois foi feito várias etapas com ele até chegar na conclusão. Então, qual é o conteúdo do querigma? Primeiro é anunciar como Jesus, ele é ungido, que ele tem o poder de Deus. Depois, uma segunda parte do conteúdo do querigma é descrever a atividade de Jesus. Ele que passou pelo mundo, fazendo o bem, curando todos os que eram oprimidos. Depois é dar testemunho de como é que Jesus morreu, do processo da condenação, como ele foi entregue para o sumo sacerdote, como ele foi colocado na cruz, testemunhando isso, mas depois apresenta, ele não parou na morte, ele ressuscitou. Ou seja, para que nós verdadeiramente sejamos discípulos de Jesus, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos identificar com Jesus e ao mesmo tempo ser testemunho de tudo isso, para que essa proposta seja e possa atingir a todos. Por que que Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele diz: ide pelo mundo inteiro e batizai-o, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O batismo, hoje nós temos o hábito de batizar quando criança.
Mas no início da igreja primitiva, não era assim. A pessoa que vinha e recebia o batismo era uma pessoa adulta, que tinha um certo conhecimento. Mas ele manifestava: eu quero ser cristão. E a pergunta que era feita para essa pessoa é: por que você quer ser cristão? Porque eu quero receber a vida eterna. E o que significa a vida eterna? Significa o céu. Eu quero ir para o céu. Se hoje eu perguntar para você, não precisa responder: você quer ir para o céu? Se você quiser ir para o céu, você tem que levar a sua vida no caminho de Jesus. Você tem que se identificar com Jesus. Mesmo que diante da perseguição, mesmo diante do sofrimento e até mesmo da morte, nós temos que testemunhar que Jesus está vivo. O Evangelho começa dizendo assim: no primeiro dia da semana, e para nós cristãos, o primeiro dia da semana é o quem? Domingo. E o domingo para nós é o dia do... E no dia do Senhor nós fazemos o quê? O que nós fazemos no dia do Senhor? Coloca a mão direita na pessoa que está ao teu lado, assim, dá uma chacoalhadinha no ombro dele e fala assim: você sabia? Preste bem atenção no que eu vou falar. O dia do Senhor é o dia que a gente primeiro vai na igreja. Você sabia disso? Ah, mas eu quero ir no almoço, eu quero ir no churrasco do meu vizinho. Tudo bem, tudo bem. Mas você tem que ocupar primeiro com as coisas do Senhor. E é o dia que você descansa. Então o dia do Senhor é para isso. Nós fazemos isso? Vou entrar na sala e vou atender a confissão dos mentirosos. Que é isso? Nós fazemos isso? Muitos não vêm. Por que não vem? Estava com preguiça. Eu estava com dor não sei na onde, né? O meu parente tá doente lá em Campinas, eu não pude vir. Né? Não, dia do Senhor. Então esse é o testemunho, catequizandos, que nós precisamos ressurgir. E aí nós ouvimos que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo correndo, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Hoje nós saímos daqui da igreja 5:30 da manhã e começamos a cantar na rua: Cristo ressuscitou, aleluia, e a cachorrada toda saiu para ver a gente. Pelo menos os cachorros saíram, graças a Deus. E aí essa alegria de anunciar Jesus tem que ser para nós também uma verdade. Não posso guardar isso, né? Jesus Cristo precisa ser o meu amor primeiro. Você pode ter um amor, você pode, mas o amor de Jesus tem que ser o primeiro. Porque quando você tem esse amor primeiro, você não troca ele por nada. E quantas vezes nós trocamos? E Maria Madalena foi. E vocês lembram um pouquinho quem era Maria Madalena? Ela era uma pessoa que foi resgatada. Ela foi amada. Sabe que como Maria Madalena foi amada? Onde a Maria Madalena foi amada? No pecado dela. Esta mulher foi pega em adultério. Esta mulher merece ser apedrejada. O que Jesus fez? A acolheu. E quando a gente é acolhido na nossa dor, o que a gente tem para aquele que nos acolheu? Um verdadeiro gratidão, um verdadeiro amor. Um verdadeiro amor. Ela então vai. E ela volta desesperada porque ela chega e encontra o túmulo aberto. A pedra está tirada, o túmulo está vazio. Ela volta imediatamente e começa a dizer: tiraram o meu Senhor, não sei onde o colocaram.
Por que será que Maria Madalena foi lá? Porque ela sentiu saudade. Porque ela precisava desse porto seguro. Ela precisava desse jeito de Jesus. É como nós fazemos muitas vezes quando uma pessoa morre. Nós vamos ao cemitério todos os dias. Né? Tem pessoas que vão todos os dias no cemitério e fica lá: oh meu bem, por que você deixou? Por que você foi embora? Sim, Madalena sentiu isso também. Só que Jesus tinha dito a ela e a todos os seus discípulos que ele, no terceiro dia, ele ressuscitaria. Ressurreição significa? O que significa ressurreição? E agora? Viver de novo? Voltar de novo à vida? Né? Ele ressuscitou. E aí vai contar para quem? Para Pedro e João, os dois discípulos que amavam Jesus. Pedro, o chefe. João, o que estava mais próximo de Jesus, o discípulo amado. E os dois partem para ver se de fato tinha acontecido aquilo. E quando ele chega, Pedro olha e se entristece. João, o discípulo, vai, entra lá dentro, vê tudo certinho e ele acredita. Então nós temos 3 modelos aqui de discípulos de Jesus. Primeiro, de Maria Madalena, aquela cristã, aquele cristão que se apavora, que fica com medo, que diante da morte, diante do sofrimento, não tem mais vontade de viver. O segundo é Pedro, que mesmo tendo sido o chefe da igreja, se desespera também. Não aceita a morte, não aceita a cruz. Olha para a cruz e fala assim: ele nos enganou, ele nos enganou. E aí nós temos o terceiro, que é João, que é o discípulo ideal, que mostra para nós como nós devemos, mesmo diante da morte, mesmo diante do sofrimento, continuarmos acreditando que a morte não tem a última palavra, pois a última palavra é a de Deus. Só que, para que a gente tenha essa certeza e essa firmeza, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos que vir para a igreja. Nós temos que estar dentro da igreja. Nós precisamos ser alimentados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos conduzindo, vai nos orientando. Mesmo diante da incredulidade, mesmo diante do nosso vazio, né, do nosso vazio interior, só Deus pode nos preencher verdadeiramente. E isso significa ressurreição. A ressurreição de Jesus, ela continua acontecendo dia após dia. Em cada ato de justiça, em cada ato de amor, em cada ato de perdão, em cada proximidade que nós temos um para com o outro, de empatia, de envolvimento, de relacionamento. A ressurreição continua dessa forma. Eu não acredito em ressurreição a algo que esteja desconectado com a nossa vida. A ressurreição é algo que nos conecta conosco mesmo. E consequentemente nos leva a nos conectarmos uns com os outros, amando, respeitando, tocando na ferida. Esses evangelhos desses dias são belíssimos, porque vai nos mostrar como nós vamos provar a ressurreição. Vamos provar a ressurreição a partir do momento que a gente começa a tocar naquilo que Jesus tocou enquanto ele passou pelo mundo. Nos doentes, nos marginalizados, nos pecadores, nos abandonados. E quando a gente tocar nesse, com o nosso toque de amor, pode ter certeza que esses nossos irmãos, como Maria Madalena, como Zaqueu, como Mateus e tantos outros pecadores, saem da morte e vêm para a vida. A ressurreição hoje, ela é um chamado para mim e para você, todos os dias, de nós termos a sensibilidade de olharmos ao nosso redor e perceber quem está na morte e conseguir trazer para a vida. Esse é o nosso testemunho. E é isso que nós precisamos fazer a partir da palavra e a partir da Eucaristia. Que Deus nos ajude. Por isso, queridos catequizandos, vocês hoje recebem a Eucaristia pela primeira vez. Pela primeira vez. E talvez vocês vão comungar a Eucaristia e vão ficar olhando para o céu para ver se vai aparecer algum anjo. Não vai.
Talvez vocês vão comungar a Eucaristia e vão achar assim que vai sentir um negócio na barriga. Também não vai. Mas, se vocês ligarem a Eucaristia, a palavra de Deus, a vivência fraterna, e lá na vossa família, buscar viver bem, pode ter certeza que a Eucaristia vai transformar vocês num verdadeiro templo de Deus. E é isso que nós queremos. Que vocês sejam moradas de Deus. A Eucaristia é para habitar o vosso coração. Mesmo que esteja machucado, mesmo que esteja ferido pelo pecado, ela tem o poder de curar as suas dores e te trazer você de novo para perto de Deus. A Eucaristia é essa ação de graça que nós fazemos, de poder sentar em volta da mesa e celebrar a nossa vitória na vitória de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.